Vamos entender um pouco mais desses números? Aí, para isso, eu chamo agora aqui para a gente bater um papo e a gente entender mais desses resultados. Chama aqui agora o Flávio Serrano, que é o economista-chefe do Banco BMG, que já está aqui comigo. Flávio, bem-vindo na nossa programação. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Flávio, primeiro de tudo, né? A expectativa, eu estou reforçando isso aqui, fazendo a leitura do IPCA 15, a expectativa no mercado era que a gente mantivesse uma alta no mês de fevereiro, mas a alta que veio foi muito maior do que estava sendo esperado. Reuters esperava alta de 0,57%, o Broadcast esperava alta de 0,56%, a alta do mês foi de 0,84%. Antes de entrar nos detalhes aí dos grupos e tudo mais, eu quero entender se do seu ponto de vista isso pode ser sim aquele sinal de alerta para o mercado ajustar, realmente calibrar as apostas de corte de juros. Tinha gente esperando corte já de 0,75 para o mês, porque de fato temos uma certa resiliência, pelo menos é o que nos mostra essa prévia de inflação em relação aos preços. É isso mesmo? Dá para a gente ter essa leitura nesse momento? O que isso nos revela então? O que podemos esperar? Não, eu acho que o dado de hoje não muda muito a cabeça do Banco Central em relação à condução de política monetária, tá? O dado, a surpresa hoje foi muito concentrada em um item só, basicamente. Nós tivemos uma surpresa muito grande em passagens aéreas, que subiram quase 12%, e eu acho que a expectativa que nós tínhamos no mercado, as coletas indicavam, na verdade, uma queda ali perto de 7% a 10%. Então, só a passagem aérea, ela representou uma diferença de 20 pontos em relação à nossa projeção. A gente estava também com a cabeça perto de 0,55 de número para hoje, ou seja, seria 0,75. Ele ficaria um pouquinho mais alto, mas não tão alto assim como foi a surpresa de hoje, né? Se tiveram outros elementos também que acabaram ajudando nessa surpresa, eu acho que aí a parte negativa foi que matrículas escolares subiram um pouco mais forte do que a gente esperava, representaram aí cerca de 5 pontinhos em relação à nossa projeção, então seria em vez do 0,75 que eu mencionei, um 0,80, então teria ficado tudo muito próximo. O que a gente tem de importante para esse resultado e pensando um pouco em termos de condição de política monetária, né? A gente tem tido um alívio importante de bens aqui no Brasil, então bens industriais e a alimentação no domicílio vem ajudando a inflação. Por outro lado, a inflação de serviços segue negativa, né? E aí, com esses dados que eu mencionei hoje, com passagens aéreas subindo bastante, educação subindo também um pouco mais alto que o esperado, essa é um pouco a parte de preocupação. Mas o contexto geral é um contexto de acomodação gradual da inflação e, principalmente, dados de atividade que vem mostrando também uma certa desaceleração. Então, quando o BC vai decidir política monetária, ele está olhando muito para frente, né? Ele está olhando 12, 18 meses para frente. E o cenário, então, eu acho que mesmo com a surpresa de hoje, permite que o BC comece sim o ciclo de alívio monetário. A gente esperava um corte de 50 bases, né, de 0,50 ponto percentual na próxima reunião. A gente continua esperando isso. O dado de hoje não muda a nossa projeção. E a gente entende que tem um ciclo aí por vir, tá? Um ciclo que a gente vai levar a taxa Selic para perto de 12%. A questão é se isso não pode tirar as expectativas em relação à magnitude, porque tinham algumas casas esperando o corte já com a magnitude, né, mais expressiva, 0,75 de largada, né, e a gente ter uma prévia de inflação ainda resiliente, eu acho que diminui um pouco esse espaço para que você já largue com um corte tão altista, mas obviamente não fecha totalmente essa mudança de política monetária, até porque a gente já teve essa sinalização de que o Banco Central vai cortar. Porém, 0,75 poderia ser algo muito pesado diante de uma prévia de inflação como essa, é isso? Com certeza. Eu acho que nossa cabeça, como eu falei, era 0,50, né? Acho que 0,75 me parecia muito forte. Eu acho que pode pensar, a gente pensando no ciclo, pode até haver uma possibilidade disso acontecer. Mas para o BC começar cortando juros com 0,75, não me parece o cenário mais provável. Até a gente acabou de falar um pouquinho, a gente tem elementos positivos, como eu mencionei, né, que é a desaceleração da atividade, essa desaceleração de bens industriais e bens de alimentos, mas esses daí que são mais voláteis mesmo. Só que, por outro lado, você tem o mercado de trabalho ainda um pouco forte, né? Então ele tem pressionado a inflação de serviços e hoje o grande problema do dado, né, quando a gente olha para ele, foi uma inflação de serviços muito mais alta, né? E não só os serviços total, né, quando a gente vai falar dos serviços que eu mencionei, entre a educação, entre as passagens aéreas, mas também aquelas medidas especiais que a gente costuma acompanhar, né, que o BC ele acompanha e a gente também acompanha aqui do lado do mercado, né? Então, serviços subjacentes, por exemplo, né, que seria como se fosse o núcleo da inflação de serviços. Eles continuam altos, né? Estão desacelerando gradualmente,
mas continua alto. Então, esses elementos, você tem elementos positivos de um lado e negativos do outro, que acabam, então, acho que não autorizando, né, um corte tão expressivo assim no primeiro momento. Mais provável mesmo, o próprio BC, se a gente for pegar a mensagem da ata do Copom e do próprio comunicado da última reunião, falava em cautela, né, em ajuste você ir gradual, né? Então todo um discurso muito mais conservador, que se a gente for pegar entre 25 e 75, é até mais provável 25, né? Então acho que o dado de hoje acaba meio que afugentando um pouco essa visão de um 0,75 agora para começar o ciclo. Acho que o mais provável mesmo é ser o 0,50. Agora, Flávio, olhando também para aqueles recados, eu acho que desse dado, né, esmiuçando um pouco aqui pelos grupos, grupo de alimentação e bebida, que durante muito tempo no ano passado foi o calo de sapato da inflação, aparentemente consegue se manter ainda praticamente estável, né? Qual que é o recado importante que isso traz agora? Porque, afinal de contas, grupo de alimentação é o que tem um peso ali significativo para o índice, ou seja, reforça essa questão de sazonalidade, que talvez nos meses seguintes a gente deve voltar para uma trajetória de desaceleração desse índice, ter alimentos agora mais estável, né? O que isso pode representar nesse momento para a população brasileira? A alimentação no domicílio pesa cerca de 15% do IPCA, tá? E a alimentação como um todo perto de 20%, um pouquinho mais do que 20%. Então, realmente é um item que pesa bastante no bolso das famílias aqui no Brasil, né? Então, a desaceleração da inflação de alimentos, ela ajuda bastante numa percepção de, né, que a inflação está melhorando, aumenta um pouco a renda disponível. Então, é um cenário positivo, pensando para as famílias, né? Essa desaceleração da inflação. A gente até, você mencionou um pouco da sazonalidade, a gente geralmente em dezembro, na verdade assim, novembro, dezembro e janeiro principalmente, mas com às vezes reflexos em fevereiro, a gente tem uma inflação de alimentos mais pressionada, principalmente in natura, né? In natura puxa muito a inflação, você tem mais chuvas aqui no sudeste, centro-oeste, né? Sudeste e sul do país, então isso acaba puxando um pouco os preços e a gente naturalmente vê uma aceleração. O que aconteceu esse ano de 2026 foi uma quebra um pouco disso, finalzinho do ano passado já, né? Na verdade, final de 25 e começo de 26. Com a inflação de alimentos rodando mais baixa. Eu acho que a gente tem um cenário favorável para a inflação de bens como um todo, né? Então, bens industriais têm um comportamento favorável por conta do câmbio. O câmbio está rodando perto de 5,15, 5,20, né? Então, isso deve ajudar bens industriais, também ajuda a alimentação. A gente tem um cenário de oferta um pouco melhor também para o preço de alimentos. Só que a gente tem dois pontos de atenção aqui. Isso eu mencionei, né? Os preços de produtos in natura são muito voláteis, né? Então, você costuma ter um pouco mais de ruído, então pode ter alguma recuperaçãozinha de curto prazo, mas a ideia é que no primeiro semestre a gente tenha ainda uma alimentação no domicílio bem comportada. A minha dúvida é mais para o segundo semestre, porque a gente vai mudar daquele fenômeno global Laninha para o El Niño no segundo semestre. E isso costuma trazer alguns impactos nos preços dos alimentos aqui no Brasil, tá? Então, eu acho que o primeiro semestre é bastante confortável, a gente vai ter uma inflação de bens industriais, de alimentação a domicílio bem comportada. Fica um pouco a dúvida, né, para o segundo semestre, essa questão dos alimentos que eu mencionei. A gente também tem um cenário de energia um pouco complexo, que talvez possa pressionar um pouco a inflação nesse ano de 2026. E, obviamente, que no segundo semestre tem também eleições presidenciais, pode ter um pouco mais de volatilidade e um câmbio também um pouco mais ruidoso, né? Então, isso gera um pouco de atenção para o segundo semestre, mas esse primeiro semestre me parece que vai ser bastante tranquilo. E acho que tudo isso que a gente está falando acaba ajudando um pouco, né, assim, ou pelo menos reforçando um pouco o que a gente falou do ciclo, né? O ciclo a gente vai cortar juros, parece que o mais provável é cortar 0,5% no primeiro movimento, e a gente está imaginando a Selic caindo para perto de 12%, né? Ainda assim, a gente vai continuar com juros bastante elevados, porque reforça assim, a gente está com uma situação de inflação que está melhorando, mas ela está ainda longe do ideal, né? A gente está em uma meta de inflação que é de 3%, e a gente está falando de uma inflação que vai rodar aí entre 3,5% e 4%, né? Então ainda é uma inflação que está desacelerando, mas ainda não tá do jeito que a gente gostaria que estivesse. Olhando um pouco para, e aí eu quero pegar o gancho que você já trouxe aqui, de pincelada em relação ao grupo de energia, o grupo de habitacional por causa de energia elétrica. Desde o mês passado a gente viu, né, um certo alívio em relação a isso por causa da mudança da bandeira tarifária, mas a gente já tem tido diversos alertas em relação à questão dos reservatórios e tudo mais. Quais são as possibilidades aí na visão de vocês no BMG para que a energia elétrica e esse grupo de habitação volte a ser
pelo menos nos meses seguintes, né, uma pressão importante? Ou você acredita que nesse primeiro semestre a energia elétrica ainda não vai ser o principal problema dessa inflação? Na verdade, a gente espera até abril uma certa tranquilidade para a energia, mas a metade do ano, tradicionalmente, ela traz mudanças de bandeira, né? Então, a gente deve chegar pelo menos a uma bandeira vermelha 1 nessa metade do ano, e a dúvida fica mais para o final do ano, né? Como é que vai ser o comportamento das chuvas ao longo desse período, né? E eu mencionei um pouco dessa mudança, né? A gente transita do Laninha para o El Ninho de maneira direta, né? Não teve nenhum período ali de neutralidade, então isso costuma bagunçar um pouco mais o clima, né? Então, acho que a dúvida maior é mais para o final do ano também, como é que vai fechar a bandeira. A gente acha que esse ano a bandeira termina em bandeira amarela, né? Então a gente termina o ano em bandeira amarela. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o PLD, que é o preço da energia spot no mercado aqui doméstico, ele está rodando bastante alto, né? E os reservatórios estão abaixo da média. Então isso faz o quê? Isso talvez possa não mudar o cenário para o final do ano, como eu mencionei, terminar em amarela, mas vai fazer com que a gente fique mais tempo no ano com bandeira vermelha, né? Então, isso não impacta a inflação do ano, mas a gente pode ter, em momentos específicos do ano, uma pressão maior. E, como eu mencionei, mais para metade do ano, né? Acho que talvez mais para maio, uma bandeira amarela, junho, vermelha 1, e aí fica a dúvida se a gente vai ter vermelha 2 ou não. Então, acho que esse cenário de energia, ele gera um pouco esse tipo de dúvida, né? Por enquanto, no curtíssimo prazo, ainda não é muito problema, porque a gente está com os reservatórios que, na média, apesar de abaixo da média histórica, eles são altos, né? A gente começa a cair os reservatórios aqui até mais ou menos setembro, outubro. Então, ainda tem bandeira verde, mas ali para abril, maio já começa a ficar o risco, né? E aí, eventualmente, as bandeiras vermelhas no metade do ano. Quero muito agradecer, Flávio, seu tempo aqui conosco. Conversamos com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Um ótimo dia para você, meu querido. Bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos e até a próxima. Até mais.